Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o funcionamento dos centros de conciliação do Tribunal de Justiça. E o meu convidado para essa conversa é o juiz Alexandre Abreu, que é coordenador desses centros. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo ao meu Café com Elda Borges. Pois então, que maravilha, a oportunidade de conversarmos num clima descontraído e trazer notícias à sociedade. Pois é, nós vamos ter bastante tempo para as pessoas ficarem informadas sobre como funcionam esses centros. Eu imagino que todo mundo deve ter curiosidade, algumas pessoas já sabem como funciona, mas a maioria não sabe. Então eu gostaria que o senhor começasse me dizendo, assim, contando para a gente como é que é o funcionamento desse centro, como é que a pessoa pode ser atendida, o que acontece lá? Pois então, Elda, olha só, o Poder Judiciário de longa data percebe a necessidade de fazer um atendimento melhor ao cidadão. E a gente sabe que, às vezes, muitas pessoas não conseguem chegar à justiça na via tradicional, por intermédio de uma ação judicial, advogados e toda a burocracia que faz parte do rito processual. Os centros de conciliação surgem exatamente para desmistificar essa imagem do judiciário. Uma oportunidade que o cidadão tem de encontrar uma justiça facilitada, acessível e disponível para atender o cidadão, seja diretamente, seja por pedidos via telefone, ou seja, uma forma de acesso ampliado dos serviços do judiciário para a solução de conflitos para cada um indivíduo. Eu gostei dessas duas palavras, facilitado e ampliado. Isso significa o quê? Que a pessoa vai ter mesmo mais facilidade de chegar a esses centros e vai ter um processo mais rápido do que se ele entrasse na justiça por uma porta comum que todo mundo entra. Pois então, quando a gente fala acesso para o judiciário, nós queremos falar no sentido amplo. Nós começamos a perceber acesso desde a localização geográfica. Os centros de conciliação, em parceria que nós formamos, ampliam os espaços de atuação do judiciário. Então, nós temos a oportunidade de estar em bairros onde não tem fóruns, em cidades onde não estão sendo comarcas, deixando mesmo o cidadão percebendo a presença do judiciário ao seu dispor. E não é só física, é uma ampliação de acesso por meios de comunicação. Então, você não é só presencial. Há a possibilidade de você acionar o centro de conciliação do telefone. Você pode estar no meio da rua, utilizando o celular, encontrou-se com um problema e quer tentar uma audiência de conciliação. Basta ligar para o 0800 707 1581 e a partir dessa ligação já ver a oportunidade de uma audiência de conciliação. Você pode, via internet, acessando o site do Tribunal de Justiça, www.tjma.jus.br, no ícone de cidadão, pedir um agendamento de audiência e a partir daí se desencadeia toda a estrutura para reunir em um só momento as partes que possuem o conflito e com grandes qualidades. Isso acontece, Elda, sem nenhum custo para o cidadão. Isso acontece até mesmo sem a presença de advogado e não querendo desprezar, porque sempre acompanhado com advogado você tem melhor conhecimento dos seus direitos. Isso eu quero lhe interromper, que essa era uma coisa que eu queria saber. Se vai precisar da presença de um advogado. Por exemplo, se eu disse que no meio da rua, se eu tiver algum problema ou qualquer coisa, eu posso acessar até do meio da rua. Para isso, a gente imagina que seja mesmo muito desburocratizado. O advogado precisaria me acompanhar numa audiência dessa? Não há necessidade de você se fazer acompanhar de um advogado para uma audiência de conciliação. O que é importante, isso a gente nunca pode deixar de considerar, é que o profissional do direito tem a capacidade de lhe orientar sobre as melhores formas de resolver um problema. Mas nós temos que perceber que quando a gente fala em conciliação, Elda, a gente está falando naqueles acertos que as pessoas podem fazer e que elas geram direitos e obrigações antes mesmo de ser uma demanda. Então, por exemplo, eu contrato o serviço de uma pessoa para fazer um móvel na minha casa. Para essa contratação eu não preciso de um advogado. Se de repente eu tenho um problema gerado por conta disso, para fazer o acerto desses problemas, às vezes eu só preciso de um facilitador, alguém que estimule a gente a um diálogo que acomode as minhas necessidades com as obrigações da outra parte. Quer dizer, vai ser tão desburocratizado como o problema que gerou
como confusão, fato que vamos gerou, dizer assim. exatamente. Então, sim, um advogado é importante, atende às demandas. Se puder, pode levar. Tranquilamente, mas não será impeditivo disso. Entendi. E fora isso, existe uma necessidade, e esse é o grande investimento da conciliação, de um amadurecimento do cidadão. O que a justiça pretende com esse trabalho não é apenas resolver o problema, mas transformar o cidadão numa pessoa empoderada, numa pessoa com capacidade de, a partir dessa experiência, para todos os outros conflitos que tiver, ele já se sentir com a autonomia de diretamente resolver. Então isso enriquece o cidadão na sua possibilidade de ser mais autônomo. Pois é, eu também gosto dessa palavra, empoderado, essa sensação de dar poder para o cidadão, de que ele pode, ele mesmo, buscar a garantia desses direitos. E como você sabe, a gente tem participação das pessoas das ruas que também têm dúvidas sobre o assunto que a gente está discutindo aqui agora. Por isso, vamos ver a primeira pergunta? Qualquer caso pode ser levado à junta de conciliação? Pois é, Gessinaldo está querendo saber se qualquer caso pode ser atendido pela junta. Pois é, Elda, é muito importante essa pergunta, porque a sociedade precisa entender que a justiça se amplia também quando facilita as questões. Então, Gessinaldo, eu gostaria de dizer a você que a gente pensa que apenas relações de consumo, problemas com compras, problemas na internet, defeitos de produtos, são levados para o centro de conciliação. Não, não é verdade. Nós temos muito mais espaços. Nós temos experimentos muito bem sucedidos na área de família, onde casais que pretendem divorciar-se podem chegar ao centro de conciliação e, tendo um entendimento sobre o divórcio, sobre a divisão de bens, sobre a guarda de filhos, resolve sua questão ali. Pais separados que querem resolver pendências de pensão alimentícia também vão encontrar no centro de conciliação a oportunidade de resolver essa questão. Ainda tem as questões entre vizinhos, problemas decorrentes de negócios, como eu falei, a questão de você encomendar um produto, uma confecção de móvel, coisa semelhante, não é? Um atendimento muito importante, Elda, principalmente nesse momento de crise, às micro e pequenas empresas, que são entidades que não têm uma estrutura administrativa que lhe dê apoio. Elas podem ir ao Centro de Conciliação Empresarial, hoje aqui no Maranhão, em São Luís, funcionando na FIEMA, e pedir para agendar audiências com seus clientes em débitos. Fazer uma forma de negociação dessas dívidas para que ele mantenha um bom relacionamento com a clientela sem ter maior custo de reaver esse crédito. É para pessoas físicas e jurídicas? Pessoas jurídicas entre pequenas e microempresas, para facilitação. Então nós temos inúmeros problemas que são levados aos centros de conciliação. Infelizmente, não atendemos ainda às demandas contra o poder público na medida em que as pessoas querem. Por exemplo, indenizações com o poder público, caso típico, pessoa que teve problemas com buraco na rua, acidentes de carro por causas de buraco, outras coisas. Esses não estão excluídas. Estão excluídas. Ok, doutor Alexandre, nós vamos fazer um breve intervalo na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre o funcionamento dos centros de conciliação do Tribunal de Justiça.